povo, retomando aqui as nossas aulas sobre produção textual, especificamente sobre texto argumentativo, dissertação escolar, voltada sobretudo para o Enem. Nós vamos retomar a questão da introdução, né? Na aula passada nós abordamos a questão das duas formas de se começar a alusão histórica, quando se faz remissão a um fato histórico ou fatos históricos para se desenvolver um determinado tema. E falamos da pergunta retórica, ou uma sequência de perguntas para que esse tema seja desenvolvido, ou qualquer tema seja desenvolvido, a partir de um questionamento. Hoje nós vamos falar de duas outras formas de você começar o seu texto. Uma das mais recorrentes, que é a definição, né? Definir a partir de um determinado tema, por exemplo, democracia, parte-se então de um conceito, né? De definir o que é a democracia. Se for felicidade, o que é felicidade? Maioridade penal, em que consiste a maioridade penal? Então, em muitos textos, não só textos voltados para o Enem, a definição é uma forma recorrente de se começar o texto, de se discutir uma determinada questão a partir do seu conceito. O que é amor? O amor é um sentimento que foi decantado na literatura, nas artes, e é um sentimento que une os seres humanos, por exemplo. Então, a definição é extremamente importante, né? Aprender, preciso, às vezes, o estudante pode construir, a depender do tema, quando o tema é muito subjetivo, ele construir sua própria definição daquela questão a ser abordada. Uma outra forma, também muito comum e extremamente assim, objetiva, porque orienta o estudante, orienta o leitor, encaminha o leitor na argumentação, é a enumeração roteiro. O produtor do texto, ele cita, faz a menção a aspectos daquele tema que vão ser desenvolvidos ao longo do tema. Como é um texto curto, como uma redação para o Enem, um texto curto, normalmente 3, 4 parágrafos, então pode-se aí como sugestão levantar dois aspectos de uma determinada questão, citar esses aspectos e em seguida desenvolver cada um desses aspectos em um parágrafo de desenvolvimento. Então é muito comum o roteiro, e o roteiro é extremamente importante porque ele indica ao leitor qual é o encaminhamento lógico que o texto vai tomar. Então vamos ver os exemplos aqui de definição e depois o exemplo de enumeração roteiro. Então, vou ler para vocês. A felicidade consiste no conceito subjetivo e circunstancial. Cada pessoa a conceitua conforme certos valores morais, religiosos, materiais e filosóficos. Dessa forma, ser feliz pode ser traduzido por viver em paz consigo mesmo, por seguir os princípios cristãos, por ter uma condição econômica favorável, por questionar o valor da felicidade que advém do senso comum. Então, observe que consiste no conceito. O autor aqui já traz a ideia de que a felicidade é subjetiva, ou seja, cada pessoa, ou cada sociedade, ou cada cultura, ou cada disciplina define, né, conceitua a felicidade. Então, a felicidade ela não é um conceito estanque, não é um conceito estagnado, né? É um conceito que varia conforme o ponto de vista, conforme a própria cultura. A felicidade na Grécia Antiga, né, era diferente da felicidade na Idade Média. Felicidade para quem é cristão, felicidade para quem é budista, a felicidade segundo a filosofia, como a filosofia vê a felicidade. Então, é um conceito extremamente subjetivo que varia conforme questões ali envolvidas, questões morais, né, que é ser feliz do ponto de vista moral,
questões, inclusive do ponto de vista psicológico, o que é ser feliz para a psicologia? Né? Quando é que o indivíduo alcança essa felicidade? O que é esse estado? É um estado? É uma condição atemporal? Então, é uma forma de se começar uma, uma introdução utilizando justamente a definição. É claro que conforme o tema, se o tema fosse, como exemplo, a felicidade numa concepção social no século XXI. Como aí nesse tema há já a delimitação, a felicidade como um conceito social. Então já há um direcionamento do próprio tema, no sentido de o indivíduo desenvolver e falar da felicidade do ponto de vista social. O que é ser feliz do ponto de vista social? Como os indivíduos podem ser felizes atingindo, né, uma condição social favorável. Então, o conceito pode, né, é uma forma de você iniciar o seu texto, a sua introdução. E um outro exemplo de roteiro, vamos ver. Discutir a violência contra a mulher, aprofundar questões comportamentais como a intolerância ao consumo de bebida alcoólica e a noção de impunidade, cujas causas encontram-se no estresse, na instabilidade financeira e outras formas de deterioração do comportamento humano. Então, aqui há um encaminhamento no sentido de que a violência contra a mulher ela se relaciona aqui, de acordo com esse autor, evidentemente, com causas ligadas ao estresse, à instabilidade financeira e outras formas de deterioração do comportamento. Evidentemente que esse foi o direcionamento dado por esse produtor. Existem outras questões que poderiam ser também trazidas aí à baila, mas o que é importante aqui, para mostrar para vocês, aqui não é a questão das ideias em si, mas como ele encaminha, ou seja, traz alguns aspectos que são levantados, que precisam ser discutidos ao longo do seu texto. No segundo parágrafo, no terceiro parágrafo. Então, essa é uma forma clássica que é bastante pragmática para o estudante, que não tem o trejeito, não tem um manejo com a escrita, com a organização da escrita, a questão desse roteiro. Né? O roteiro é fundamental para guiar o produtor do texto e o leitor do texto. Bem, eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu espero que tenha sido claro para vocês. E na próxima videoaula nós vamos falar de outras 2 formas ou 3 formas de começar o texto introdutório. Ok? Um forte abraço e a gente se vê na próxima videoaula.